Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez, mais uma quinta. Já virou tradição, né? Toda quinta, 7 horas da noite nós temos nossa live das profissões. E hoje o tema é biblioteconomia. Se você não conhece esse curso, seja bem-vindo à nossa live que a gente vai te ajudar a conhecer mais desse curso. Lógico que nunca dá tempo a gente falar tudo, né? Mas é uma boa parcela de conteúdo, sobre o curso, sobre o mercado de trabalho, a profissão em si, a gente tenta explorar ao máximo. E a convidada de hoje, antes de chamar ela, eu vou logo dando assim um spoiler para vocês, enquanto vai chegando novas pessoas. Já temos 11 pessoas, inclusive eu faço convite para você convidar outras pessoas que talvez estejam interessadas nesse curso, que é biblioteconomia, né? Manda para aquele primo, compartilha, aperta o botãozinho do aviãozinho aqui para ajudar a nossa live a ser compartilhada com mais pessoas. Como eu já disse, a profissão da noite é biblioteconomia e a nossa convidada é a querida Mara Lisa Pinheiro. Ela tem o Instagram mpgedoc. Deixa eu compartilhar aqui logo, colocar na descrição para vocês, caso vocês estejam interessados. Depois vocês vão dar uma olhada com mais facilidade. Vou deixar fixado o Instagram. Enquanto isso, vão me dando um retorno aí. A conexão tá boa? Eu comentei aqui, acho que deu falha ao comentar o Instagram. Vou colocar sem arroba para não dar problema, certo? Então, mpgedoc, Instagram, arroba. Pronto, foi, vou deixar fixado. Então, gente, sem perca de tempo, a Mara Lisa, vocês vão saber um pouco do currículo dela. Olha que currículo grande, gente. Mara Lisa é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, após a UFC, e ela é pós-graduada em Tecnologias da Informação, possui experiência de mais de 10 anos na área de processos BPM, ela vai explicar com certeza isso pra gente, em consultorias e em gestão documental e GED, atuando em diversos projetos do Brasil, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas de médio e grande porte. Ela atuou como coordenadora da área de GED do Grupo Três Corações. Ela foi a primeira bibliotecária do Brasil a atuar em um cargo de gestão na indústria alimentícia. Atualmente, empreende com a MPGED, empresa de consultoria em GD e GED em projetos, cursos e capacitações. Vamos chamar ela? Vamos iniciar? São, hein? Já fiz o convite, tá aguardando conexão. É, deu um errinho aqui, mas vamos tentar de novo. Deixa eu ver aqui o retorno de você. Oi, oi, boa noite, Mara Lisa. Boa noite, tá me escutando? Tô ouvindo bem. Você tá me Tá ouvindo ouvindo? direitinho? Perfeito. Mara Lisa, seja bem-vinda à nossa live das profissões para falar de biblioteconomia. É um prazer tê-la aqui conosco e desde já muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero, antes que eu esqueça, eu quero agradecer a Ruth. Eu não sei se ela está assistindo a nossa live, mas foi ela que fez a indicação, né? Eu não conhecia a Mara Lisa e eu falei com a minha amiga que é de biblioteconomia e pedi indicações, né, de profissionais para a gente fazer essa live. E ela não pensou duas vezes. A Mara Lisa, ela já é acostumada com live, ela é perfeita para isso. E deu tudo certo, estamos aqui. Beijo, Ruth. Beijo aí para os estudantes de Bíblia da UFC. Muito Mara legal. Lisa, como de costume, a gente pede sempre pro entrevistado se apresentar. Então, vou pedir para você falar um pouco de você, da sua profissão, e já entra logo falando o que é biblioteconomia, que eu acho que tem muita gente curiosa, né? Então, biblioteconomia, né? Bom, as Bíblia o pessoas. quê? Sempre Olha, dizem. o Bíblia o quê? Você acredita que nunca me perguntaram? Não? Eu nunca passei por isso. Eu, eu já chego nas organizações onde eu sempre trabalhei, atuei. Não estou dizendo que o meu caminho foi fácil, não, tá, gente? Acho que nenhuma profissão é.
mas eu nunca... Ninguém chegou, Bíblia o quê? Eu acho que na entrada, assim, na minha apresentação, eu deixei muito claro sempre o meu papel e o que eu ia fazer ali, o quanto eu iria contribuir, né? Mas claro que tem muitas pessoas que passam por isso, Bíblia o quê? Né? Ah, vocês organizam livros na estante? E não. E a biblioteconomia, ela é, para mim, e eu acho que para a maioria dos meus colegas, ela é um universo de possibilidades, no qual a gente pode gerir uma informação desde uma biblioteca até um centro de documentação, um supermercado tem informação, tem documentos, tem insumo para a gente trabalhar. Então, a gente pode trabalhar em áreas que as pessoas nem imaginam. Então, assim, para mim, o céu é o limite dentro da nossa área, da ciência da informação como um todo, mas em especial da biblioteconomia. Então, para mim, eu nunca me vi como se fulano ou ciclano, o que é biblioteconomia, o que você faz, não. Eu sempre tive muita certeza que o meu papel é importantíssimo para qualquer organização. Se tem informação, conhecimento, livro, documento, se a gente não estiver lá, não vai ser legal. E eu vou falar uma experiência como de um cliente, no caso a Maralisa. Ontem eu fui numa livraria aqui em Fortaleza, uma grande livraria. E eu fui atrás de um livro de uma área específica e ele estava... Primeiro que o rapaz que foi buscar as informações, o vendedor, ele não sabia mexer no sistema. Segundo que o sistema da livraria, ele estava totalmente equivocado com as informações. Ele estava mandando ir para uma área de culinária e artes, um livro que é de uma área de design, de ciências da Nada a ver. computação. Então, eu até mandei um e-mail para a própria livraria falando que ou eles repensavam o modelo de gestão dele e de processos e da experiência do usuário dele, mas o primeiro passo para isso era contratar um bibliotecário, porque a informação lá não existia. E quando existia, era totalmente equivocada. E aí você percebe que o nosso papel é muito importante. Desde a biblioteca, que é a nossa base, a nossa estrutura, é o porquê de estarmos aqui. Mas eu nunca foquei no título, bibliotecária. Ele é minha formação, ele é importante, mas eu desenvolvi habilidades e competências. E a partir daí, eu enxergo a minha atuação e a dos meus colegas em qualquer lugar. Tipo, o mercadinho do lado da minha casa. O meu condomínio, eu posso fazer, atuar aqui, trabalhar com as informações. Por exemplo, as pessoas não colocam na caixinha de apartamentos os documentos certos daquele bloco, daquela pessoa e daquele apartamento. Quantos prejuízos aquela pessoa vai ter por não poder pagar uma conta que nunca chega? Isso é um processo relacionado à informação, a conhecimento dentro do meu condomínio. E aí, se tivesse um bibliotecário? Então, eu não pergunto Bíblia o quê? Eu venho com a pergunta, eu não deixo chegar ao Bíblia o quê? Eu venho com a pergunta, essa informação não seria melhor estruturada se tivesse um bibliotecário? Então, Verdade. nesse contexto aí, já explicando a biblioteconomia. Eu enxergo dessa forma. A gente pode atuar em qualquer lugar. Desde que tenha informação, dado, conhecimento, a gente tem que estar lá. Senão, É como uma a gente ponte, tem né? Tem o usuário. usuário, a informação e a biblioteconomia vai fazer isso. Pronto, você resumiu bem. Senão, a minha experiência de usuária, ela é péssima. Dentro da livraria, o que eu vivi, eu não vou mais a essa livraria. Não faz sentido. Ela não atende. Verdade. Você falou algo muito interessante, você falou do mercado, e eu lembrei de várias situações, não só do mercado, mas, por exemplo, a gente vai atrás de um produto, encontra o produto, mas não tem um preço. Isso é muito comum e eu tenho muita raiva, porque é um tempo que a gente perde indo até o caixa, procurando funcionário, para saber o preço. Isso é só uma situação, um exemplo de várias outras situações que a gente passa na vida, que a gente precisa da informação e ela não está ali para a gente. E você resumiu bem isso, que o bibliotecário ele vai facilitar esse acesso. Isso é muito interessante, né? Que é um universo muito grande. Como eu digo, o céu é o limite, então eu enxergo muito. Eu tenho colegas que trabalham em diversas áreas,
no Brasil, fora do Brasil, e não deixaram de ser bibliotecários. Eu nunca deixei de ser bibliotecária. Está até aqui na minha camiseta, que é da minha Olha coleção só. mural. Se vocês quiserem adquirir, eu vou lá na T-shirt mural com a Fabiola. Então, assim, eu nunca deixei de ser a bibliotecária. Eu só foquei nas minhas habilidades e competências para me inserir no mercado mais amplo, entendeu? Tudo eu vejo a minha área. Eu olho para o lado, ali tem a oportunidade da gente trabalhar e deixar a nossa marca profissional. Entendeu? Me chamou muito a atenção, uma vez eu fui numa feira de profissões e eu fui no estande da biblioteconomia e aí eu perguntei como que aquela profissão ia lidar com, no caso da comunicação. E aí ela citou o caso de uma TV, por exemplo, a sede de uma TV vai precisar de um bibliotecário para arquivar, para ajudar aos outros profissionais a ter acesso à informação quando precisa, né? Por exemplo, vai ter uma reportagem sobre a praia de Jericoacoara. A gente vai no arquivo atrás de uma imagem da praia de Jericoacoara para usar nessa reportagem. E muitas das vezes o profissional, para conceder esse acesso, é o bibliotecário. Então é mais um exemplo de atuação. Até a Letícia está perguntando aqui, não sei se Sim, já a Letícia. tem perguntas, mas tem sim, Letícia. Por exemplo, a Netflix, ela tem profissionais da nossa área fazendo a parte de indexação e catalogação, sim, dos filmes. Se até você comparar a Netflix com o Prime, a Netflix ela consegue ter uma categorização dos filmes bem melhor. Na Sim, busca, na pesquisa, na experiência do usuário. total. Se bem que a Prime já avançou muito, mas gente, o céu é o limite, eu sempre digo. Eu vejo as grandes corporações mundiais e eu não enxergo elas sem um profissional da nossa área. E o que você falou, tem bibliotecárias aqui no Ceará que fazem esse trabalho. Aconteceu uma matéria no jornal, elas automaticamente já indexam no sistema e já salvam ali com essa indexação para saber a matéria, o dia. A Rede Globo também faz isso, ela tem profissionais da nossa área, tanto arquivistas como bibliotecários. E aqui acho que a TV Verdes Mares, salvo engano, faz esse trabalho. E é muito bacana. Eu cheguei a visitar e a fazer um benchmark com elas. Pronto, falando aqui na língua para quem não entendeu. O que é indexação? Oi? Falando na língua para quem não entendeu. Indexação. Bom, indexação é categorizar a parte fundamental daquela informação. Por exemplo, um documento de RH, qual é a informação principal? CPF, nome da pessoa completo e a data de nascimento. Então, esses são os campos de busca daquele documento. E isso vai para cada cenário, cada documento, cada informação. Numa matéria, se a matéria jornalística fala sobre violência doméstica, o termo principal é violência doméstica. A data é uma indexação importante porque você tem que resgatar aquela informação. A data, o dia, né, dia, mês, ano daquela matéria é outro tipo de indexação. Então, a gente faz um mapeamento dos termos principais para resgatar aquela informação, que vai desde um documento, papel, até algo que está dentro de um sistema, um documento digital, uma informação, um conteúdo ou até mesmo um dado, né? Porque a junção de dados gera informação. Essa informação, quando ela se torna impactante, ela gera conhecimento para aquela organização. Explicando assim de modo bem geral. Eu quero agradecer aqui a participação da Letícia, que inclusive já teve uma live com ela, foi a primeira live sobre jornalismo. E dizer, pessoal, se você tiver sua pergunta, pode escrever para a gente, tem a caixinha de perguntas aqui, que a Maralisa vai estar para responder e tirar suas dúvidas. Maralisa, e aí voltando um pouquinho lá para a nossa primeira pergunta, como você se descobriu bibliotecário? Como foi o seu processo para escolher essa profissão? Tá. Quando eu prestei vestibular, foi em 2000, eu prestei a primeira vez. Ainda era o vestibular tradicional. Gente, eu não sou velha. Em 2000, Era somatória. eu queria muito direito. Eu, desde criança, eu já tinha definido que eu queria direito. Eu amo ler. Eu deixava de brincar no recreio na minha escola. Eu desenho até hoje como era a biblioteca da minha escola. E a bibliotecária, inclusive, a gente virou colega, eu encontrei ela na universidade, foi muito interessante isso.
Então eu achava que o recreio era uma perca de tempo, enquanto os outros estavam no recreio, eu estava lendo Ruth Rocha, Manuel Bandeira, Pedro Bandeira. Só que aí eu percebi que eu queria mais. E aí eu descobri Machado de Assis, porque minha mãe tinha uma coleção raríssima. Só que ela nunca gostou de ler, nada disso. Por isso que alguns discursos, incentive a leitura, sabe? Minha mãe nunca gostou de ler. Então, e aí eu vou depois contar do meu filho para vocês terem essa noção. E eu peguei essa coleção e eu comecei a ler. Eu disse, não, eu não quero mais Manuel Bandeira, Ruth Rocha, eu quero Machado de Assis. E eu tinha 10 anos. Então, uma criança de 10 anos, por conta própria, descobrir Machado de Assis, e sendo uma menina, é uma afronta à sociedade. Então, eu É o estava que eu começando, chamo de amor à né? primeira leitura, hein? Isso. E aí depois, e o livro era muito complexo, porque ele vinha com uma linguagem mais antiga, não era antiga, era rebuscada, e tinha Sim, palavras sim, eu sei. Eu tentei ler Machado de Assis no ensino médio e eu desisti. mas eu li todo. E aí eu descobri Raquel de Queiroz. Aí eu disse, não, eu não quero mais Machado de Assis, porque eu quero uma mulher. Aí foi quando eu fui para uma exposição depois no Dragão do Mar de Raquel de Queiroz. Eu simplesmente fiz meus pais pararem. Eu não queria conhecer o Dragão do Mar. Eu quero agora aprender sobre Raquel de Queiroz. E aí eu fui descobrindo que eu gostava de ler e gostava muito. Eu cheguei a escrever livro e aí eu escrevia para o Diário do Nordeste. No clubinho, gente, Diário do Nordeste é um jornal aqui do Ceará. E tinha uma seção infantil. E a pessoa aqui que vos fala começou a escrever poemas. E aí, toda semana saía um poema meu no Diário do Nordeste. Porque eu lia muito e aí eu escrevia muito. Mas eu queria o direito. Né? Eu até me falei muita coisa aqui. E aí, em 2000, eu tentei, não passei na segunda fase. Como meus pais não tinham tantas condições de arcar com cursinho, e naquela época só tinha chance para direito, medicina e odonto, quem fizesse os grandes cursinhos, estudasse nas grandes escolas. E filho de pobre, mas o meu sonho era entrar na Universidade Federal. Então, para mim, a Universidade Federal, quando você é pobre, ela é, não sei nem dizer, é emocionante adentrar aquele lugar ali e se formar ali na concha acústica, enfim. É a E aí, meta, né? A gente olha e meta. isso. E aí eu tentei, aí eu peguei o guia do estudante e comecei a ver que cursos. E aí chegou na biblioteconomia. E lá tinha uma perspectiva que eu nunca vi dentro da minha vivência no curso. Mas eu mantive aquela mesma perspectiva do início ao fim. Que a biblioteconomia era uma profissão que você trabalharia com informação. Gente, isso há o quê? 2001, quase 20 anos atrás. Ter uma visão tão de hoje, assim, de que era uma área de conhecimento, que tinha o salário na época era bom, que tinha lá, porque tinha inclusive o salário na guia do estudante. Não sei se ainda existe o guia do estudante, mas foi fantástico. E aí eu disse, não, vou fazer para a Bíblia. E aí eu passei, entrei, comecei a me apaixonar por algumas cadeiras. As cadeiras de administração de biblioteca, tudo que falava sobre Peter Drucker, era para mim o paraíso. E aí eu comecei a me apaixonar por essas cadeiras. Não consegui gostar de algumas, o que é super natural em qualquer área. E principalmente quando você é muito jovem, eu entrei com 19 anos, gente. Eu queria ir para as caloradas. Mas eu Ainda mais sempre. com muita, ainda mais com muita teoria, né? Isso. Mas aí, as cadeiras de administração, aí eu comecei a falar assim, não, agora eu vou fazer cadeiras no direito. Aí eu comecei a fazer cadeiras no curso de direito. Aí eu, Peter Drucker. Peter Drucker é da onde? Da administração. Lá se ia eu andando até o bloco de administração Desculpa. e comecei a fazer cadeiras na administração. E aí foi onde eu acho que isso foi fundamental para moldar essa minha visão mais ampla das coisas na área. E eu fui
concluí o curso, muito focada na área jurídica. Ah, eu disse assim, eu só vou fazer estágio se for para eu ganhar muito bem. E aí o meu primeiro estágio foi na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. E aí era um advogado que cuidava do centro de documentação. Só que eu comecei a me destacar mais do que ele e tal. E eu até tirei as férias dele e comprei meu primeiro carro, gente. Então eu cumpri com Olha ganhar. só. Era um Ford Ka, vinho. Lembro como se fosse hoje. E aí eu disse, não, agora meu objetivo sempre foram os tribunais de justiça. E o que eu quero fazer concurso para estagiar nos tribunais, porque era 20 horas semanais e era um salário alto de estágio. E aí eu fiz o do TRF, aqui da região, e fiquei na Justiça Federal. E aí, então, se me perguntar, ganha bem? Ganha. Ganha, gente. Depende de você. E aí eu fui me saindo mais do direito e buscando as tecnologias. Aí foi aí que foi me dando um upgrade de querer mais sobre tecnologia. E aí quando eu terminei, eu continuei na justiça, mas aí eu casei, depois engravidei, e aí eu fui embora para Paraíba e por 4 anos eu fui mãe, o que eu não me arrependo. Quando eu voltei, eu sabia que eu não queria atuar em biblioteca, porque olha como é bom, a gente tem a oportunidade de atuar em várias áreas, certo? E Alguém biblioteca é o fala, mais óbvio, né? é a nossa base, é fundamental. Sim, Meu estágio supervisionado, eu também queria na faculdade de medicina, porque eu achava que lá os recursos eram maiores e eu ia ter uma biblioteca que eu ia aprender muitas coisas. E, de fato, a parte de base de dados foi ótima, mas o acervo em si, quando eu vi aquelas fichas catalográficas, quando o bibliotecário puxou aquele monte de fichinha, eu robô puxando todas as fichas. Simples assim, certo? Não casou, mas a parte de base de dados da medicina era fantástica e nessa área eu queria atuar. E aí foi a minha experiência e depois eu tive várias outras experiências na área de gestão de documentos com a área de saúde. E concurso, nunca fiz. Na verdade, eu fiz um concurso porque minha amiga insistiu para acompanhar ela. Nunca quis concurso, nunca foi minha praia. Mas a gente tem essa possibilidade na biblioteconomia. Temos muitos concursos, porque nossa área, né, tem muitos concursos. É um leque de oportunidades. Eu, a sim. Maralisa, não quis. Mas a Maralisa, a biblioteconomia me deu casa, carro, conhecer 17 países e foi a biblioteconomia no mercado privado, certo? Então, eu acho assim que tem histórias maravilhosas de profissionais que conseguiram muitas coisas, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Esse é o bom da nossa área, a gente pode escolher onde atuar. E aí, quando eu concluí, eu tive essa pausa de 4 anos, e quando eu voltei para Fortaleza, eu disse assim, não, minha decisão eu não quero biblioteca. Que habilidades eu preciso desenvolver? E aí eu peguei meu currículo e coloquei onde eu estou agora e aonde eu quero chegar. E aí eu fui traçando metas. E aí eu primeiro projeto, eu consegui trabalhar numa grande empresa do Rio de Janeiro, que ela tinha os maiores softwares de GED. E aí foi minha escola, né? Foi onde eu comecei a atuar e ganhando bem. Mesmo há 4 anos, recomeçando, 4 anos, eu era especialista em cuidar de criança. Mas eu voltei para o mercado ganhando bem. Porque no dia da minha entrevista, tem uma frase da Luísa Helena Trajano, que eu gosto muito, até publiquei ela hoje, porque eu disse que eu ia falar aqui. Que fala assim, primeiro eu vou lá e faço. E no meu primeiro emprego na volta, no recomeçar, foi assim. Eu não sabia o que era GED, mas eu disse, não, eu vou saber fazer. Ponto. Eu fui lá e fiz. Depois eu fui melhorando, aperfeiçoando, até chegar aonde eu queria. Senão eu não teria conseguido esse emprego e não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Então é muito do que a gente acredita que somos capazes. Não foi nada Verdade. tudo flores ou fácil, não.
Nenhuma profissão é. Eu não tenho que dizer que a minha não é, porque é biblioteca. Não. Existem altos e baixos em qualquer profissão. Tem muito médico aí frustrado porque faz medicina, porque a família quer. Então, eu não enxergo dessa forma. Eu não me vejo sendo menos. Estou conversando com o presidente. Oi, gente, estamos ao vivo de novo. Tivemos um pequeno problema. Infelizmente a conexão caiu aqui pra mim. E eu vou ter que chamar de novo a Maralisa, esperar todo mundo entrar. Peço desculpas desde já por esse problema. Maralisa, desculpa. De Não, vez eu em quando tem esse problema. É o Eu Instagram. acho. Sim, eu acho que é porque esquenta, não sei explicar. Infelizmente, mas enfim, salvei a primeira parte. Aí a gente vai salvar essa segunda, depois eu emendo e posto de novo, mas vai dar certo. Eu não lembro de. Você lembra onde eu comecei a sinalizar que deu problema? Eu lembro um pouco. Aí eu estava Pronto. falando que eu comecei com a gestão documental, mas gestão documental muita Que é a gente. GED. E aí eu fui buscar o que eu ia me diferenciar no mercado, que eu ia me destacar, eu iria ser protagonista. E aí foi o GED. E eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, indo para eventos, investindo em curso, treinamento, tudo na área de tecnologia. E no decorrer desses anos, outras áreas foram guarda-chuva para eu ir me destacando, porque também muita gente começou a falar sobre GED. Mas eu tenho uma base, um portfólio de mais de 50 projetos no Brasil todo. Então, isso foi me dando a maturidade e a prática profissional, certo? E aí, com isso, eu fui me aprimorando em gestão de processos. Por que administrador está mapeando processos? Porque, na verdade, a gente entende do documento e do processo, mas eles entendem somente do processo. Então, por que a gente também não atua nessa área? Aí eu me certifiquei, eu fui a responsável pelo módulo Record Management da Alfresco, que é uma das maiores ferramentas de SCM, de GED do mundo. Então, eu tenho uma contribuição nessa ferramenta. Eu sou uma das pessoas responsáveis pelo módulo Record Management e eu acho que eu sou a única bibliotecária do Brasil que tem essa certificação. E aí eu fui, fazendo minha carreira ali dentro, construindo tudo isso. E depois veio a inteligência artificial, RPA, tudo dentro do GED. Agora tem o UX, eu fui a primeira a falar LGPD. Eu trouxe essa visão de LGPD junto com a Michelle para a nossa área. Então, assim, não é LGPD, advogado conhece das leis, mas quem dita as regras da LGPD somos nós. Pronto, o LGPD, o que seria? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que no Brasil, teoricamente, entrar em vigência esse ano, por conta de todo esse cenário, tá a discussão se adia ou não, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, na Europa, já é algo comum. Por exemplo, para você escolher uma ferramenta de GED, um dos pré-requisitos que eu faço junto com a equipe de projetos é saber se aquela ferramenta atende a LGPD. Ainda não estava vigente, mas se um dia ficasse, a ferramenta faria sentido para o meu projeto. Então, eu aprendi a trabalhar todas as áreas que dão suporte para o GED. Gestão de projetos. Eu tinha que me aperfeiçoar em gestão de projetos. Como que eu iria liderar? E eu queria estar na liderança. Então, eu também precisei entender sobre gestão de pessoas, liderança, os estilos de liderança. Eu comecei a estudar tudo isso. Então, eu estou narrando aqui o quanto de conhecimento eu, como bibliotecária, desenvolvi ao longo desses 10 anos de habilidades e competências. Ou seja, quem quiser fazer biblioteconomia, você pode atuar na área tecnológica. Bibliotecário é capaz de construir um tesauros, indexar informações, documentos, muito melhor do que qualquer sistema. E aí ele ainda pega isso, desenha a arquitetura e o desenvolvedor desenvolve numa plataforma.
Eu estou falando aqui de GED, mas o cara pode fazer uma plataforma para a biblioteca. Vai ser muito melhor se ele desenvolver, tiver em parceria o bibliotecário, desenhando essa arquitetura com ele. Então, assim, o céu é o limite, gente. Eu narrei aqui tantas coisas, habilidades e competências que eu precisei desenvolver e que eu vejo muito a gente nessas áreas. Então, eu gosto de compartilhar e chamar. Vamos, gente, isso aqui também é nosso. Vamos nos apropriar, que a gente precisa Pronto. estudar, praticar. Por falar em área, teve na nossa outra live, né, que deu problema, teve uma pessoa que perguntou sobre saúde, sobre a área da saúde. Você poderia dar uma palhinha pra gente sobre a biblioteconomia dentro da área da saúde? Sim, Porque às vezes, porque às vezes a pessoa quer trabalhar no hospital, mas não pode ver sangue, né? O que ela pode fazer? Olha, se você quer ir para a área de saúde, você tem que ter a mesma compatibilidade do médico de sangue não ser um problema. Por quê? Eu gosto de Não, contar só uma brincadeira. porque o que acontece? O SAMI, o Serviço de Arquivo Médico, eu já trabalhei com o SAMI, Serviço de Arquivo Médico, que era ao lado do necrotério, certo? E o SAMI, a gente fazia o birô de digitalização e os prontuários do paciente viam muitas vezes de uma emergência, você vai pegar prontuário sujo de sangue. Porque o médico está ali atendendo e preenchendo, porque senão a pessoa morre. Nossa. Então, no SAMI, a parte de higienização dos prontuários e preparo, antes mesmo da pandemia, já era muito séria, assim, porque depois se arquiva esse prontuário. Então, imagine agora, nesse período que a gente está vivendo, deve estar mais ainda. Então, assim, tem as oportunidades, sim, e bibliotecas na área de saúde, a minha visão elas pagam muito bem, porque os médicos, enfermeiros, a área de saúde como um todo, farmácia, é importantíssimo se atualizar. É importantíssimo um hospital ter uma biblioteca, uma clínica. Por quê? Porque o profissional está ali o tempo todo com informações que bombam. E agora que a gente não pode nem prever as coisas, quem iria prever uma pandemia e um vírus que até agora não se tem uma vacina? Porque não Verdade. tem, de fato. Então, olha só como a gente vê oportunidades para a nossa área na saúde. A gente gera informação e conhecimento de forma ágil para que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos não percam tempo procurando. A gente entrega essa informação. O trabalho deles é estudar e desenvolver vacinas, salvar vidas. O nosso trabalho é levar a informação correta para eles, seja no arquivo, seja numa biblioteca. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vejo muita Não, claro que oportunidade. respondeu. Muita. Maralisa, seguindo adiante, quais os maiores desafios que você classifica dentro da área de biblioteconomia? Dentro da área de biblioteconomia, a questão, assim, às vezes a gente acaba falando, mas na universidade a gente não viu X ou Y, tecnologia. Eu penso que a universidade é a base. Vamos aprender tudo lá? Não. E eu penso assim, a teoria é importante, mas sem a prática a gente não consegue evoluir. Então, eu acho que a minha maior dificuldade, talvez, assim, eu sou um pouco mais rebelde. Então, assim, eu vou direto para a prática. E muitas vezes a teoria, toda a forma mais passo a passo, às vezes eu não sigo ele. Então, acho que foi uma das minhas... Deu uma... Desculpa. Por exemplo, se eu tivesse uma biblioteca... Deu só uma travadinha. Deu só uma travadinha para mim. Aí você falou que não segue muito... Aquela coisa do padrão, e eu acho que isso é um pouco mais difícil na minha área. Se for falar do mercado, assim, como eu sempre estou me reinventando, eu nunca tive muito receio ou dificuldade. As minhas dificuldades, talvez, que eu tive erros, e eu falo isso abertamente, eu não soube contratar as pessoas certas. E eu acho que a nossa área ela precisa trabalhar muito a liderança para que a gente possa aprender a ser liderado por bibliotecários e a liderar bibliotecários. Acho que
que esse é o meu maior desafio na prática. Dentro da universidade era mais esse, assim, eu pensava que eu poderia ter um sistema para classificar automaticamente. Não precisava que eu fizesse isso. É isso. Bom, a gente falou dos desafios, então agora a gente vai falar das recompensas, né? Eu acho que a gente você até já falou um pouco, né, das recompensas, mas como você classifica não só isso, mas as outras recompensas que biblioteconomia pode trazer para quem não conhece ainda? Olha, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não adianta a gente querer fazer, mas assim, não estava lá escancarado. Ei, Maralisa, vai ter isso aqui da biblioteconomia, não. Eu fui buscar. Então é muito de você. É o que eu disse. Você pode estar fazendo medicina, que no Brasil tem aquela coisa de médico que é rico, é Deus, é isso. Mas você pode ser um profissional medíocre, vai depender de você. Não é, a Verdade. universidade é uma ponte, as oportunidades são pontes, mas se você não estiver disposto, não muda, é indiferente a tua área de atuação, não importa. E na nossa área não seria diferente. Eu penso assim, que depende de você, única e exclusivamente. E é como eu disse anteriormente, a biblioteconomia me proporcionou conhecer o Brasil todo. A biblioteconomia me proporcionou participar de eventos incríveis, de conhecer pessoas incríveis da minha área, de trocar ideia, de estar aqui com você hoje. É resultado disso, da biblioteconomia. Gente, eu dizia assim, minha vida em uma mala. Eu fazia hashtag no meu perfil pessoal e foi tudo a biblioteconomia. Foi a partir dela. Então, eu sou muito grata. Conheci vários países e ter uma vida razoável. Claro que eu preciso trabalhar, como todo mundo, passo por perrengue, como todo mundo, mas coisas assim que eu nem imaginava que eu poderia fazer, a biblioteconomia me proporcionou. Então, assim, eu sou Uau. muito, né? Sou muito. Eu botei lá no meu currículo que eu queria chegar a Brasília ou São Paulo, porque a minha área de atuação nesses dois lugares eram. E aí a empresa me chamou para eu. A segunda empresa que eu trabalhei em 3 empresas apenas. Ela me chamou e eu para Brasília, pagando tudo, até minha mudança. Já estava com tudo pronto. Um headhunter, caçador de talentos, entrou em contato comigo e aí apareceu a oportunidade de trabalhar na maior indústria de café do país, né? E a montar do zero toda a área, tudo lá Uau. dentro. E aí eu continuei em Fortaleza, porque a indústria é aqui, a matriz é aqui, no Ceará, que acho que você A conhece Três como Santa Clara. Corações? Mas é o Grupo Três Corações. Ah, sim. Desculpa, eu E confundi. Eu não sabia que era em Fortaleza. em Eusébio, aqui vizinho. E Ah, aí, eu fiquei aqui, meu destino estava ficar em Fortaleza. Mas eu viajei o Brasil todo, vários países, e tudo isso, no final das contas, claro, que foi o esforço dos meus pais lá atrás, a minha força de vontade, a minha determinação. Eu tenho déficit de deficiência da atenção, eu sou diagnosticada com TDAH, mas assim, eu fui buscando sempre a alta performance. Eu nunca parei de estudar, eu sempre estou estudando. E sempre estou atualizada. Eu estou lá na frente. Eu gosto de ter essa visão mais à frente. Então, eu fiz coach de carreira, eu fiz coach pessoal, profissional. Eu fui me aperfeiçoando e ainda tenho muito que aprender. Não acho que eu sei de tudo, mas a biblioteconomia, gente, eu não consigo nem mensurar o quanto de coisa bacana eu vivi, as viagens incríveis, os museus que eu via no filme, as bibliotecas. Eu atuei na biblioteca de Toronto, no Canadá. A primeira experiência com biblioteca foi internacional. uau. Por quê? Porque eu sou Brasil que bibliotecária. lute. A Biblioteca Pública de Nova York, gente, eu pude conhecer. Quem é que me deu isso? Claro que o meu esforço, a minha dedicação, junto com a minha profissão. Sim, Então, melhor propaganda do que essa, de estar andando na Times é Square, verdade. eu não posso nem dizer o que seja. Então, acho que é isso. É
ela me proporcionou estar aqui hoje, seguindo. É fácil? Não. Tem altos e baixos? Tem. A área que eu atuo envolve projeto. Nem todo cliente está sorrindo para você, mas você pode fazer a diferença na vida dele. Então, é isso. Eu Mesmo tô com vendo altos muita e galera baixos, chegar agora. Pode falar, mesmo com altos e baixos? tive altos e baixos, mas estou aqui. O caminho teve dias bons e dias ruins. E todos os dias ruins eu encarei como um aprendizado. Eu ia anotando, esse aqui foi o aprendizado de hoje. O que é que eu posso melhorar para amanhã? E todos os dias é assim. Tem dia que eu faço uma live, todo mundo acha que eu sou em live, mas eu para live. Eu vejo o melhor ambiente da minha casa. Eu não tenho um mega estúdio. Eu faço colorimetria, então eu sei as cores que eu devo usar. Tudo isso faz parte né, de estar na frente das câmeras. Eu não comecei hoje a questão do Instagram. Eu já tinha desde 2018 essa visão, né, de usar o Instagram, né, como rede social. E aí hoje eu estou empreendendo, né? Eu coloquei a empresa para frente e aí esse ano eu transformei ela numa startup e estou aí na luta, como todos nós. Para quem está chegando agora, pessoal, a gente está na live das profissões, né? De quinta-feira. E hoje a gente está falando sobre biblioteconomia e a convidada é a Lisa. E a gente está no papo super, super bacana sobre essa profissão. Se você tiver sua dúvida, Jackson, não sei o que é biblioteconomia. Pergunta aí, comenta aí que a gente vai responder. A gente está quase encerrando, mas ainda dá tempo. Maralisa, dentro da biblioteconomia, você tem alguma influência para passar para... Dentro da biblioteconomia é a Todesca Bike. Acho que é essa a pronúncia do nome da Todesca. Hoje ela é minha amiga, mas às vezes eu estou no WhatsApp com a Todesca e, gente do céu, a Todesca virou minha amiga. Não cai a ficha. Porque a Todesca, ela tem uma história de 40 anos e quando eu voltei para Fortaleza, quem assistiu meu Stories que Inspiram no YouTube vai entender um pouco. Eu fiz o curso dela, que era o EDOC Brasil, que é um evento de gestão da informação, documentos e GED. A Todesca era muito visionária então ela sempre está falando sobre esses eixos temáticos. E ela seria essa pessoa, assim, que eu me inspiro, porque quando ela subiu no palco do EDOC em 2010, na fala dela eu disse assim, é isso que eu quero para minha vida. E eu quero chegar assim no nível da Todesca. E aí foi o suficiente, então seria a Todesca. Tenho muitas mulheres, 100% são mulheres, tá? Que me inspiram, mas a Todesca ela foi primordial na minha vida profissional. Todesca, se você estiver assistindo, assiste. Um abraço. A Érica comentou aqui, parabéns, Maralisa, pela profissional excelente que você se tornou, de excelência que você se tornou. A classe se orgulha de bibliotecários como você. Olha aí. Érica, Obrigado, Érica. é a grande bibliotecária também. Obrigada, Érica. A gente estudou junta, mas somos todas jovens. Você hoje tem alguma parceria com a UFC, dá palestras, visita? Sim, a professora Giovana, ela abriu as portas, Conheço. a lista, inclusive. Sim, sim. Ela me deu a oportunidade de palestrar, ela me convidou. Desde 2017, eu palestro na cadeira de gestão de pessoas, eu falo sobre estilos de liderança e o bibliotecário casando com esses estilos, que é do Daniel Goleman, que ele é um dos mestres aí dos estilos de liderança e as grandes corporações no Brasil utilizam o Daniel Goleman para trabalhar a liderança. Então, eu apresento sempre. Também a Cíntia Chaves, da cadeira de GED, eu já fiz palestras de técnicas de arquivo com a professora, acho que a Maiara, não me recordo se foi ela. Enfim, mas a Giovana sempre me chama e é uma pessoa muito querida e eu tenho a oportunidade e estou sempre em contato com o centro acadêmico, são os queridos, os meninos. O Ítalo, não sei se ele está aqui, ele sempre está aí com a
E eu gosto, sabe? Porque a oportunidade que a gente tem de motivar quem está começando é tão importante, porque eu lembro muito quando eu estava na academia, né? Eu queria ter pessoas me incentivando. Então, assim, o que eu posso fazer de incentivar os estudantes, de dar força, de chegar junto, eu tô aí, junto com eles, que eu acho que lembra muito a Mara Lisa, principalmente os rebeldes, tá? Como lembra a minha pessoa. Então, acho que é isso. Pronto. Maralisa, e para encerrar, para concluir, qual seria o comentário que você daria para quem está em dúvida? Para quem talvez está assistindo essa live e está pensando em biblioteconomia. Olha, a Ruth aqui entrou. Ah, Você é um ícone, Mara, te admiro muito. Um abraço, Ruth. Ruth, Michele. Tem Legal. a Entenda de Gestão também, colocou Mara arrasa demais. É a Michelle, ela é arquivista, mora em Santa Catarina. E ela tem um blog no Pronto, Facebook, minha parceira aí. sim. Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Sim, pronto. Aí qual seria o seu comentário? Para quem está em dúvida, para quem despertou agora para a biblioteconomia? Olha, se você quer lidar com informação, dado, tecnologia, biblioteconomia pode ser uma excelente opção. Vai depender muito mais de você, mas vai ter cadeiras que talvez você não se identifique, outras que você se identifique, mas você tem que entender o que é que você quer para a sua vida. Não adianta nem eu falar aqui né, vender o peixe da biblioteconomia. Eu acho que eu já deixei claro tudo que a minha área me proporcionou. Então, assim, eu amo viajar. E eu enxerguei que a biblioteconomia me levaria para do Oiapoque ao Chuí, no Brasil. E levou. Porque eu fui traçando metas. Mas tem uma coisa em mente. Foque nas competências e habilidades. E aí você vai achar a sua área. E se sua competência e sua habilidade remeter para a biblioteconomia, pode vir que tem mercado, tem oportunidade. No setor público e na iniciativa privada. Nós ainda temos esse privilégio de escolher. Pronto. Maralisa, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quais são? @mpgdoc, que é a minha empresa hoje de consultoria, de treinamento, de cursos. Também tem o Facebook da MPGdoc, vocês também podem me acompanhar lá. E o LinkedIn é o meu nome mesmo, Maralisa Pinheiro, Maralisa com YZ. O Instagram é mesmo, porque meu nome se você quiser botar aí, é Maralisa Pinheiro no LinkedIn. E lá eu sempre publico artigos, materiais do Brasil, fora do Brasil, né? Eu trabalho muito com bibliotecários, também arquivistas da América Latina, assim como um todo. E a gente troca muita ideia e sempre tem lá material, artigo com brasileiros. Eu sempre trabalho de forma colaborativa. Sozinha eu não sou nada. Eu gosto da colaboração. Eu acho que isso eu aprendi lá atrás com a Todesca, quando eu via que ela Legal. trazia os bons para perto dela e liderava. Era até um comentário que eu tinha, pra gente ainda tava falando ainda das recompensas, e eu fico imaginando. Ah, a Ruth botou aqui o Instagram. Valeu, Ruth. Imagina você estar numa biblioteca trabalhando como bibliotecário, chega uma pessoa perdida, sem saber. Isso é uma areia dentro das possibilidades. Aí chega uma pessoa perdida querendo saber um livro e você sabe exatamente o livro que a pessoa quer. Eu acho que deve ser muito prazeroso você ver assim, a alegria no rosto da pessoa que encontrou aquilo que ela queria. É a experiência do usuário, né? Como que meu usuário Uhum. chega na biblioteca? Aonde ele vai? Qual a primeira prateleira? Se eu consigo não focar no usuário, é na experiência dele dentro da biblioteca, aí eu sou essa pessoa que vai achar essa informação para ele. E nós já praticamos muito isso. A gente só precisa remodelar aí. Aí entra a User Experience, que é o curso que a gente vai dar pela MPGED. Pronto. Maralisa, eu quero te agradecer desde já pelo espaço. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor para a gente aprender mais sobre a profissão. Apesar de que, antes de encerrar, a gente ainda vai conversar um pouquinho ainda. Biblioteconomia é um curso que ainda não é tão conhecido, né?
você vê a importância que tem e você vê, era até um comentário que eu tinha feito contigo pra gente conversar, sobre esse estereótipo de que tem a bibliotecária que é abordada no filme, que é uma senhora que usa óculos, que olha pro estudante e faz "shh", né? Aí a gente tem que é exatamente isso que eu quero fazer contigo, trazer para as pessoas o comentário de que biblioteconomia não é só isso, né? É, assim, o estereótipo é muito relativo. O que eu procuro fazer quando eu me apresento é quebrar esse estereótipo. De Sim, cara, porque eu não recebo a retórica. Bíblia o quê? Eu nunca recebi. Porque eu já entro quebrando. Eu sempre, primeiro que eu sempre lido com os diretores, com a alta gestão. É o que eu disse, eu chego na reunião, eu sou tão importante quanto a pessoa do jurídico, que é o causídico, o advogado ali, eu sou tão importante quanto o contador e tão importante quanto o administrador. Eu não me acho inferior a nenhum deles. Então, e assim, esses estereótipos, claro que ainda existem, mas eu acho que depois das redes sociais, tantos profissionais da minha área que estão fazendo um movimento tão bacana, eles aos poucos estão sendo quebrados. estão, Olha, com gente, certeza. cadê os óculos dela e o cocó? Maravilhoso jeito, bibliotecária. Então, assim, depende muito da gente, é como eu falei. Mas, assim, É a minha verdade. biblioteca não teria a plaquinha de silêncio. Sim, porque não é uma sala de estudo. Eu Imagina, até. Me ouviu? Oi? Maralisa, me ouviu? Tá me ouvindo. ouvindo? Até uma vez eu falei com um amigo meu, a gente estava na biblioteca e eu conversando, aí ele fala um pouco mais, mas assim, mas aqui é uma biblioteca, e biblioteca é para ler, para conversar, não é para. Não é a gente estar estudando. Agora na sala de estudo é que a gente vai respeitar fazer silêncio, né? Eu teria sérios problemas, porque a primeira coisa que eu tiraria era a placa. Lá em Toronto, a primeira coisa que eu Aham, fiz, eu peguei a placa e joguei na lixeira. Não teve placa. bem radical. E aí, toda tarde, o pessoal do curso de inglês que eu tava, meus amigos, vamos fazer uma tarde literária na biblioteca para conhecer. E eu não sou expert em biblioteca, tá? Mas a visão de marketing e de administração te dá uma amplitude. E aí eu fiz grupos com eles e vamos conhecer literatura do seu país de origem. Só que a gente vai tentar ler em inglês, porque era o idioma que a gente estava aprendendo. E aí tinha deles que falavam, nossa, eu quero ser bibliotecário. Os que tinham 17, 18 anos, estavam lá no intercâmbio, né? Que tem nos outros países é outra realidade. Foi muito legal. A gente fez 2 ou 3 dias disso lá na biblioteca. Entendi. E eu aprendi muito. Catalogar eu não precisei não, porque já tinha um sistema. Eu chamei gente para usufruir da biblioteca, aprender, para ter experiências prazerosas dentro da biblioteca. Porque sem o nosso usuário, sem o nosso público, como que a gente fica, né? Então eu penso sempre nisso. Verdade. Então, acho que a gente chega ao fim da nossa live. Mais uma vez, Maralisa, seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme. E é isso, gente. Façam biblioteconomia. Sou uma Olha aí a biblioteca blusa dela. indexando tecnologias pelo mundo. Lê de novo, deu uma travada aqui. Sou uma bibliotecária indexando tecnologias pelo mundo. Essa frase eu Olha, que legal. criei e a Fabiola fez as t-shirts. São 3 camisas, uma de tecnologia, essa é sobre o profissional mesmo, e a outra é digitalizar meu esporte favorito, que é muito do JET. Então, são 3 camisas na coleção, bem legal. Show. Obrigada, Érica. Olha o Paulo. O Paulo a empresa dele é em Portugal. A gente teve uma live agora mais cedo, muito legal. Um abraço, Paulo.
Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E fiquem ligados que na próxima quinta a gente vai trazer um novo profissional para falar de uma outra profissão. Um abraço, Obrigada. Mara Lisa. Valeu. Tchau, tchau.